Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, esse sábado, dia 12 de fevereiro de 2022. Estamos abrindo esse final de semana com um papo especial, descontraído, e eu vou dizer por que eu quis fazer essa matéria. O Vasco inaugurou o seu centro de treinamentos no dia 11 de setembro de 2020. E de lá para cá, nós jornalistas nunca tivemos acesso. E o Vasco foi o único clube dos grandes do Rio de Janeiro a abrir os seus treinamentos para a imprensa esportiva. E particularmente fiquei muito feliz, porque eu tenho uma convivência de Vasco de muitos anos, de cobrir treinamentos em São Januário, de ficar atrás do gol, de sempre ver o time treinar aonde jogava, não ter sua própria casa. Já nos anos 80, anos 90, o Cruzeiro já tinha a sua Toca da Raposa, o São Paulo já tinha o CT da Barra Funda. Os grandes clubes brasileiros proliferavam naquilo que era muito importante, ter uma base sólida. Os times do Rio ainda engatinhando, o Flamengo tinha lá o seu centro de treinamentos com containers também, na época de Vanderlei Luxemburgo. O Fluminense precisou de um abastado conselheiro para ter o seu centro de treinamentos. O Botafogo treinava, como treina até hoje, no campo anexo do Engenhão. E o Vasco continuava treinando em São Januário. Vontade política, vontade de fazer a coisa ou não, era um grande problema. Só que, na gestão Alexandre Campelo, e eu digo isso sempre aqui, quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Alexandre Campelo tomou a iniciativa, conseguiu botar o projeto, a ideia, e aí criou-se o crowdfunding com condição de torcedor bancar. E o torcedor do Vasco, como sempre, fiel ao extremo, ao seu clube, conseguiu arrecadar quase 6 milhões de reais e o Vasco teve a construção do seu CT praticamente definida em um ano. Um dos pais, talvez o pai mais bonito de todos, está conosco. E eu fiz questão de trazê-lo para um papo, porque eu queria contar essa história e dizer a ele daquilo que vi, daquilo que os jornalistas viram e principalmente dos novos jogadores que chegaram com uma cabeça de é funcional, é bom, é muito bom por sinal. E a gente vê que tem muita coisa para ampliar, tem muita coisa para acontecer. Ele era vice-presidente de obras e engenharia na gestão Alexandre Campelo. Agora, por sua competência, se manteve, por ser vascaíno principalmente, se manteve na gestão Jorge Salgado, para tocar como diretor de projetos especiais. Está aqui o Pedro Seixas, para o meu prazer, uma pessoa que eu, por conta até da convivência, me tornei amigo, uma pessoa de ótimo trato, meu vizinho, mora perto de mim, e que eu resolvi trazer aqui, Pedro, para a gente contar essa história um pouco. A gente tem aí meia hora, 40 minutos para a gente bater um papo, estou aqui controlando o tempo, para entender essa história de onde surgiu, como que surgiu, as enormes dificuldades, porque vocês ainda tiveram o problema da pandemia nesse meio tempo, porque isso tudo impede, né, de acesso de funcionários e de insumos e tudo mais, e no final das contas acabou se levantando um centro de treinamentos. E eu quero saber de você como foi, o que é hoje e o futuro, o que pode ser, porque muitos torcedores perguntam, e aí, vai parar, não vai mais? Desde setembro de 2020 inaugurado, ninguém nunca mais falou em ampliar. E o CT da base, vai ter ou não vai ter? Pedro, bom dia, grande abraço, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Conta a história, estou certo em dizer que você é um dos pais, porque, é claro, a gente tem que enaltecer também o ex-presidente Alexandre Campelo, que foi quem capitaneou essa ideia toda, mas você foi o cara que botou, né, o capacete e foi lá para a obra comandar aquele timaço que acabou construindo o nosso CT, que depois de algum tempo também foi alvo de homenagem ao grande Moacir Barbosa, é o CT Moacir Barbosa. Grande Pedro, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, bom dia Flávio, bom dia turma, bom dia a todos, super prazer estar aqui, ainda mais para falar de uma história que nos enche de orgulho, né? Muito orgulho de ser um dos pais, obrigado pelo pai mais bonito, não vou levar a sério, pode ficar tranquilo, mas assim, quando você fala dos pais, eu acho que é com muito orgulho que eu diria que o grande pai é o vascaíno, né, Flávio?
Acho que essa é uma parte super importante e bonita, e é impressionante, né, como, assim, vai ser bacana a gente bater esse papo, contar a história. Vou lembrar aqui, quando você me convidou, fez o convite, já comecei também a curtir um pouco dessa retrospectiva aqui dentro da cabeça, né, e é algo que nos enche muito de orgulho, mas se tem algo que também fica muito marcado, e nessa retrospectiva eu fazendo agora nessas horas, desde que você fez o convite, foi aquele momento em que a gente assim, toma a decisão de fazer o lançamento, né, do CT, lançar a campanha, e foi, enfim, todo o preparativo, mas assim que a gente faz o lançamento e começa a ter uma resposta, aquela semana, aqueles dias seguintes ali, né, aquelas semanas seguintes ao lançamento, e a resposta sensacional da torcida, é algo que não tem preço, né, cara? Assim, então, verdadeiros pais, ou os principais pais, né, do nosso CT, é a torcida do Vasco, são os vascaínos. Então, pais, mães, avós, avós, filhos, todos aí nessa comunidade. Acho que essa família é muito, muito legal. Ô Pedro, conta um pouquinho da história, como é que surgiu a ideia, porque eu costumo dizer, o Vasco está aí há 123 anos, né? E há 121 não tinha CT. A torcida sempre esteve aí para poder colaborar, mas nunca ninguém tomou a iniciativa de, não, eu vou fazer o projeto, eu vou colocar no papel, mas vou colocar em prática também. Quais foram os grandes obstáculos, quais foram as grandes dificuldades, a questão ali do entorno, da própria comunidade, muitas famílias que estavam ali desabrigadas da vida, né, nesse mundo tão desigual que nós temos. Foi uma negociação complicada, o poder público também embargou em algumas horas ou não, principalmente a presença política, né, de políticos no Rio de Janeiro, o Alexandre Esquerdo, que foi uma pessoa que tomou a frente disso também. Quais foram as grandes dificuldades? E perguntar, deu em algum momento desânimo de pensar em, realmente, cara, vai ser difícil a gente ter um CT? Cara, desânimo não, mas tem uma série de passagens assim bacanas, bem legais da gente recordar. Primeiro, uma coisa que me marca muito foi assim que eu cheguei, você lembrou da história, né, que quando comecei em 18, foi junho de 18, maio para junho de 18, quando eu comecei à frente da pasta de obras, chamava-se vice-presidente de obras de engenharia e patrimônio. E tinha patrimônio também no meio, aí o pessoal faz confusão com patrimônio, mas sempre teve uma atuação muito conectada com o patrimônio de fato. E a minha missão foi, deixa eu chegar a entender o que são as necessidades, então fiz uma imersão lá mesmo para São Januário, rodando o CT, rodando também as sedes do Vasco para entender as necessidades. E uma coisa que me marcou muito foi a visita ao CT, onde a gente treinava na época, que chamava CT do Almirante, lá na Vargem Pequena. E, Flávio, assim, pela minha experiência por desenvolver projetos já para clube, por exemplo, o projeto da Granja Comari na preparação lá para a Copa, a gente desenvolveu lá no escritório, lá na empresa, enfim, então, com algum contato, conhecimento com outros CTs, ou de visitar aí nessa estrada, nessa história, eu fiquei assim bastante impressionado negativamente com a nossa realidade no CT do Almirante. Assim, não é isso que é o Vasco, ou não é isso que é a estrutura que o Vasco deveria ter em pleno 2018. A gente saía de uma Libertadores, a gente tinha acabado de disputar uma Libertadores naquele primeiro semestre de 2018, e aquilo foi muito marcante para mim. E aí saí dali convicto de que, de fato, assim, uma das prioridades tinha que ser a gente desenvolver o centro de treinamento do futebol profissional. Óbvio que o da base também, mas o profissional ali como uma bandeira, como algo, enfim, mais do que prioritário. Teve o projeto São Januário, que é outra história, não é o papo aqui hoje, mas saí dali, e aí falando com o Campelo, o próprio Campelo também já colocava isso como prioridade, isso foi uma bandeira que ele sempre levantou mesmo, desde o início, e na ocasião, a gente tinha a possibilidade daqueles terrenos lá, no final do Recreio, já lá perto do canal de Senambetiba, lá no finalzinho do Recreio, não sei se você vai se lembrar, que tinham sido objeto de cessão, acho que em 2012, mais ou menos, era uma área de 60 mil metros para o Vasco e uma área de 60 mil metros para o Botafogo, se não me falha a memória, mais ou menos essa ordem, desse tamanho. Sim.
Eram duas áreas e que o Vasco, por não ter desenvolvido, tinha perdido o direito, e o Botafogo também, a coisa não tinha andado. A gente falou, bom, vamos procurar o prefeito para ver se consegue levantar isso. Essa história demorou para acontecer. Você lembrou muito bem do Esquerdo. Alexandre Esquerdo sempre foi um grande lutador por essa causa, as causas do Vasco. Tiveram outras pessoas também que acompanharam, participaram. Eu até não tive contato direto na época, mas, por exemplo, o próprio Zé Colmeia parece que teve também um envolvimento direto nesse momento. E só que isso se arrastou por um tempo. A gente está ali, então, ainda em 2018, segundo semestre de 2018. Quando foi início de 2019, isso ganhou um pouco mais, a gente se aproximou mais do prefeito, era o Crivella na época. O Crivella se mostrou sensível a esse pleito do Vasco. A gente passou a fazer um pedido. O Botafogo já tinha se posicionado para fazer o CT dele lá na Estrada dos Bandeirantes também, então deixou de ter interesse pela área. A gente pleiteou, então já que o Botafogo não vai usar, por que a gente não pode então ter as duas áreas? E o prefeito topou na época. Então, o prefeito topou, chegou a organizar, Flávio, um evento para a gente, para formalizar essa cessão dos terrenos para o Vasco. Uma coisa que me preocupava muito naquele terreno era a condição do solo. A geologia dele ali, as características do solo, iam implicar, assim, já tinha passado isso para o Campelo, assim, o investimento da ordem de dezenas de milhões de reais, né? Assim, 20 a 25 milhões de reais era um investimento só para a gente poder estabilizar o solo, preparar o terreno. E a gente não tinha esse dinheiro, né, como ainda não tem. E colocar isso só na preparação do terreno é algo que, assim, a gente ia receber uma área, claro, sem custo, uma cessão da prefeitura, mas tinha um custo de preparar o terreno. Então, isso era algo que me preocupava muito lá. Mas era o que tinha. Então, a gente conversava muito sobre isso, né, com o Campelo na época. Ele, vamos encarar, vamos ver como é que a gente coloca isso de pé, se faz, enfim, através de doação, através de parcerias, e começa a construir o CT. Por uma dessas peças do destino, no dia que estava marcado, na véspera desse lançamento, que já estava marcado com o prefeito, na prefeitura lá, ia ter um evento, uma cerimônia, veio uma tempestade, aquela tempestade ali no Jardim Botânico, que destruiu o Jardim Botânico, desceu pedra, desceu rua, não sei se você vai se lembrar ali, ali por trás, e aí o prefeito teve que cancelar o evento. Então foi cancelado o evento. Quando veio esse cancelamento, aí talvez por sorte, percebeu-se logo em seguida, que a gente estava trabalhando já dos papéis, da burocracia ali, de cessão de área, etc., registro de imóvel, etc., veio uma notícia de que a área não poderia ser cedida, porque era um processo de aprovação e licenciamento na prefeitura que não tinha sido concluído, então a área não tinha sido transferida para a prefeitura. Tá? E aí criou-se essa situação. Bom, e agora? O que a gente faz? Aí foi uma correria para a gente ver com a prefeitura viabilizar outras áreas. Surgiram outras áreas. Uma das áreas que quase a gente fechou, eu me lembro do Campelo me procurando, Pedro, achamos o terreno. O Campelo ficava direto atrás disso com o Esquerdo. Achamos o terreno. Aí, quando ele me disse qual era o terreno, era ali na Vila Pan-Americana, colado ali na Vila Pan-Americana, super bem localizado, bacana, uma área boa, plana. Eu falei, não, esse não, esse aí, se lá a gente ia gastar 25 milhões para fazer só o terreno, esse aí a gente vai gastar 3, 4 vezes se conseguir fazer. A gente sabe da história ali da Vila Pan-Americana, que é muito complicada ali pela área. Enfim, aí corre daqui, corre dali, vamos na prefeitura, surgiu a opção daquela área que a gente está hoje. Também tinha os seus riscos, né? Mas ali eu acho que foi um dos pontos ali importantes. Estou levando muito para papo de engenheiro, você me corta, tá, Flávio? Relaxa, relaxa. Me empolgo na engenharia aqui. Mas, assim, tinha algumas coisas que preocupavam ali. Ali também é uma área de solo não muito bom, ou com tem experiência em alguns empreendimentos que a gente trabalha aí nessa área de Recreio, Barra, aquela região ali, próprio Vila Pan-Americana, eu participei também. Então, a gente fiquei com o pé atrás nessa parte de condição do solo. A gente tinha a questão ali da localização, né, de preocupação com segurança, com a vizinhança, mas isso, assim, era um ponto que a gente sabia que ia precisar trabalhar, tá? Mas isso não chega a assustar o Vasco, né? A gente, aliás, está confirmando que está trabalhando muito bem isso, mas isso também é um capítulo à parte. Mais para frente, se eu lembrar e der tempo, vale contar esse capítulo ali da vizinhança. E
Outro aspecto era a presença de famílias no local, então a gente precisaria acreditar e confiar num trabalho conjunto com a prefeitura para que a gente pudesse realocar essas famílias, e isso funcionou. Então esse foi outra, assim, seria um ponto crítico e que a gente conseguiu trabalhar super bem. Mais uma vez, apoio da prefeitura, apoio do Esquerdo e todo mundo que trabalhou junto, Secretaria de Habitação. E pontos positivos ali, localização, é muito boa a localização em termos de acesso. É ótimo. A gente não precisaria fazer obra de infra externa, a gente não gastou 1 centavo de obra de infra externa ali, Flávio. O que você chama de obra de infraestrutura externa? O que seria? O viário, todo o viário, tá. E aí o que você precisa desenvolver do viário, como por exemplo, drenagem, iluminação, pavimentação, terraplenagem, água, esgoto, tudo isso. E aí falando do nosso vizinho lá, que é o Fluminense, por exemplo, o Fluminense, que é ali do lado, ele até hoje tem um acesso precário, porque precisaria investir, isso a gente conversando lá também com a turma deles, de engenharia deles e prefeitura, parece que é um investimento da ordem de 8 a 10 milhões só para fazer a via de acesso. Então eles hoje têm um acesso precário em terra, que é chato, é incômodo, e que foi o que a gente gastou para fazer o CT. Então você imagina se eu tivesse que colocar 8 milhões para fazer investimento externo. A gente colocou isso dentro. Então, foi um terreno ali, esse foi um ponto muito forte daquele terreno, em que eu não precisava gastar nada do lado de fora. Tá? A gente tinha alguns desafios, esse desafio do solo, da qualidade do solo, o desafio de conseguir realocar as famílias que estavam ali, e da gente conseguir construir uma convivência boa com a vizinhança. Acho que essas eram as principais, vamos dizer assim, questões, e, obviamente, conseguir levantar recursos para fazer a obra. E aí, então, assim, esses seriam assim, os preliminares, mas é curioso como, por pouco, a gente não teve um evento lá na prefeitura, em que a gente ia receber a cessão de um terreno que depois não ia conseguir desenvolver. E também teria uma situação de investimento muito mais complicada em função do solo. Então, assim, são aquelas coisas que vão convergindo, né, conspirando a favor e mostrando talvez que a gente está na direção certa. Mas passado tudo isso, chegando a esses problemas, que não eram problemas, eram situações que vocês tinham que resolver. Em resolvendo isso, entenda esse apoio, se tomou a coragem de fazer o processo através do financiamento coletivo, ou em algum momento passou pela cabeça dos gestores, você, do próprio ex-presidente Alexandre Campelo, de qualquer outra pessoa, buscar investimento privado, ou vocês colocaram desde o início, não, vamos tentar fazer o financiamento coletivo, que é algo mais certo, é algo mais que tem um retorno até social mesmo, porque o torcedor hoje se sente, e é verdade, dono daquilo, porque ele colaborou. Porque se você bota uma empresa, por melhor que seja, né, é uma empresa, é um naming rights, de repente, que você vende. Quando é que vocês viraram a chavinha e pensaram, não, cara, vamos fazer um investimento coletivo, que eu acho que é mais simpático, é melhor e dá mais resultado pela paixão do torcedor? Flávio, assim, um projeto, né, quando a gente coloca de pé, tem as várias frentes, tem as várias, vamos dizer assim, necessidades e caixas que que a gente tem que ir equilibrando, trabalhando. Uma delas é a parte financeira, né? Como é que a gente vai estruturar o funding ali do projeto, a parte de recursos para botar ele de pé. E quando a gente tinha essa discussão, a gente colocava as alternativas na mesa e não tem muito mistério. Quer dizer, ou você tem recurso próprio? Não, tira. Então essa exclui. A gente não dá para fazer com geração com o próprio recurso do clube. O clube consegue pegar empréstimo, pegar financiamento para fazer esse evento? Não. Então isso está fora também. Então o que a gente começou a perceber? Bom, ele estava também trabalhando em paralelo com o projeto de São Januário, né, com o desenvolvimento do projeto de São Januário. Só que é uma situação diferente. O São Januário é um projeto que ele se viabiliza sozinho, porque ele gera receita. Um centro de treinamento não gera receita direta. Então não é o caso da gente fazer um projeto desenvolvido como concessão para exploração, para, enfim, cessão de receita, etc. Então, a gente descarta essas possibilidades. O que veio? Ou a gente trabalhar através de apoio, de patrocínio, de cessão de uso de imagem, etc., ou ter o apoio do torcedor. Então, isso sempre teve ali do lado. Né? Só que a gente, muito dentro da nossa realidade, montou o orçamento e previa para aquela obra ali, algo em torno de 10 milhões. Como é que vamos levantar isso? Como a gente vai levantar isso?
Bom, teve um lado também de engenharia, onde a gente teve que usar um pouco da criatividade aí para conseguir reduzir esses custos. Por exemplo, quando a gente diz que gastou 8 milhões e meio no CT, a gente não coloca na conta tudo que veio também de custo evitado por soluções técnicas de engenharia ou de parceria. Então, só, por exemplo, na terraplenagem ali, com a solução que a gente adotou, a gente fez o aterro, sei lá, por 1/3 do que seria o preço normal de você fazer todo aquele aterro, com doação enfim, recebendo o que a gente chama de bota fora, né, de outras obras e fazendo um aterro controlado, licenciado, etc. Então, foi nesse início, Flávio, a gente, assim, botou as opções na mesa e essa era uma que a gente sempre considerava, né, pô, vamos chamar o torcedor. Mas a gente estava num momento, assim, o torcedor muito castigado, né, que, assim, a gente ainda não pode nem dizer necessariamente que saiu dessa fase, mas já o torcedor sofrido e confesso que a gente ficava na dúvida, mas será que vão responder? Né? Como é que vai ser a resposta da torcida? E encaramos. E aí foi sensacional, foi sensacional. A gente até lançou em fases, até sem saber, para não lançar tudo e de repente criar uma meta muito distante e que isso pudesse desestimular, então por isso a gente lançou em fase. E a primeira fase, ela já, nem tem os números de cabeça, né? Quanto tempo foi, não sei se você tem isso, mas o primeiro milhãozinho ali, ou 1,5 milhão, foi rápido. Foi bem rápido. Foi super rápido. Agora, em algum momento, Pedro, eu me lembro bem que houve um certo terror. Porque, claro, apesar da torcida ser apaixonada e ajudar muito, o resultado de campo, ele também, né, impulsiona. E o 2019 foi o último bom ano do Vasco, digamos bom, né? O último ano menos pior. O Vasco ficou em 12º, depois ali da Copa América de 2019, do lançamento da pedra fundamental, da ideia, do crowdfunding, daquele evento que teve ali na Barra da Tijuca. O time deu uma melhorada, deu uma crescida, né? Surgia aí o menino Thales, aquela coisa toda, o Vasco ganhou um corpo, o Vanderlei Luxemburgo no comando, o time deu uma aumentada, deu uma melhorada. E aí tem aquela questão da associação em massa no final do ano, que também foi uma prova absurda do amor do torcedor, porém vem o 2020 e tudo ruim, né? Tudo vai para o espaço. O 2020, com a pandemia principalmente, você, Pedro C., chegou a temer pelo processo, pelo projeto no futuro, de que a coisa não andasse financeiramente, primeiro, porque a pandemia se prolongou e a gente vai falar depois de resolvido, que também teve uma outra questão de fechar a obra. Mas o fechamento, o casar a grana para o torcedor, vocês chegaram a ficar com medo em função do 2020 catastrófico que foi, não só para o Vasco foi muito, mas para o mundo com a pandemia? Foi tenso. Foi tenso. A gente lança o projeto em agosto, aí começou a trabalhar, né? Começa a captação, aí viu que ia ter recurso para realmente avançar com as obras e ganhar velocidade, parte para aprovação de projetos ali de 19 para 20, né? No final de 19, consegue as licenças, quer dizer, obter as licenças, licenciamento, etc., começa a trabalhar e vem a pandemia. A pandemia para a gente, quer dizer, teve um desafio financeiro, impactou financeiramente todo mundo, mas teve também um impacto no andamento físico da obra. A gente tinha pressão para poder usar logo os campos, quer dizer, teve um plano inicial de ainda usar logo na abertura da temporada, né, mas era muito ousado, e aí por conta de licenciamento acabou escorregando um pouquinho o prazo, aí a gente depois primeiro falava em março, abril, aí depois jogou para final de junho, e aí acabou começando a usar meados ali do segundo semestre, né, o CT. Porque a pandemia atrapalhou muito nisso também, atrapalhou o cronograma da obra fisicamente. Tá? E sim, a gente ficava, foram momentos ali que a gente teve que, ao longo também de toda a primeira fase, tá? Não sei se você vai se lembrar, a gente lançava campanha com patrocinador, BMG BMG, em alguns momentos, fazia alguns lançamentos. A gente, na própria contratação dos serviços, a gente, à medida que foi avançando com o projeto, por exemplo, a gente acabou entregando mais até de espaço construído do que tinha previsto inicialmente, porque foi percebendo... Qual era a ideia? Qual era a ideia inicial, assim, para essa primeira entrega? E o que passou? A gente, por exemplo, aliás, outras coisas também que me vem aqui na lembrança, a questão da solução para as famílias que estavam ali numa condição absolutamente precária. Eu rodei aquela área ali algumas vezes com o esquerdo, com a turma ali da região, assim, era
pensa numa realidade precária. A gente já sabe que nas comunidades já não tem a mesma condição de vida. Ali era falando diretamente, era a favela da favela, ali aquela região. É muito precária mesmo. Barraco de madeira, de telha, enfim, sem condição nenhuma, bem subhumano mesmo. Então a gente tinha que dar uma solução, né, contar com a prefeitura, com o apoio da prefeitura nessa solução. Não é o Vasco que vai resolver o problema de habitação, mas a gente também, de alguma maneira, tentando apoiar a prefeitura nesse sentido. E isso funcionou, Flávio. O primeiro projeto que a gente lançou, na verdade, quando eu aprovei a primeira fase, a gente aprova ela não considerando. Você esteve lá no CT, né? Sim. Você esteve lá. A gente tem ali, quando você entra no portão, você tem à esquerda um estacionamento mais largo. Sim, sim. Toda aquela área de estacionamento, ali tinha uma rua de acesso à comunidade lá atrás, ao conjunto habitacional que é uma espécie do Minha Casa Minha Vida de 2010, 2011, mais ou menos. Aquelas ruas eram ruas de acesso. Ao longo dessas ruas, ao longo de todo aquele estacionamento, até o Muro dos Fundos, eram barracos bem precários de famílias que ficavam ali. A gente desenvolveu o projeto não contando com a liberação dessa área. Então eu tinha no projeto original, na verdade, 2 campos, mas 2 campos, um em cima do outro ali. Você tem um campo 1 hoje, né, aquele junto à bandeira, e teria um segundo campo na mesma direção, no mesmo sentido, ali para cima, em direção ao Muro dos Fundos. E aí as construções de apoio, elas estavam mais coladinhas ali no campo. Não tinha aquele estacionamento da esquerda. Tá? O que aconteceu? A gente conseguiu, a prefeitura conseguiu realmente realocar essas famílias ali no primeiro momento, aí a gente jogou o muro mais para o lado, então eu consegui ganhar aquela área. Tudo isso, Flávio, representa mais custo também para aquele orçamento inicial que a gente tinha, né? A gente ampliou, eu ia ter uma área, sei lá, de 18 mil metros e a gente entregou 25 mil metros quadrados aí nessa primeira etapa, números redondos. Então tudo isso acaba representando mais custo, a gente tem que ver como encaixa isso, como absorve. Enfim, e aí você perguntou, né, o que estava previsto, o que não estava previsto. Então toda essa área ali do lado não estava prevista. Sim. Aí a gente vai desenvolvendo e começa aí, usando um pouco da cultura ali minha de engenheiro, de engenharia, de experiência com projetos ali na região, com uma baita consultoria técnica também, apoio técnico de especialistas. A gente foi realizando o aterro, foi avançando e foi tendo notícias boas em termos da qualidade ali do solo. Tudo isso foi ajudando a gente no orçamento também. Por outro lado, não precisei usar de recursos um pouco mais sofisticados, mais complicados, que impactariam prazo e custo da obra. A gente foi avançando com o aterro. Só que quando chegou lá no final, e aí isso às vezes a turma a gente não tem oportunidade de explicar e a turma não entende, aquela área lá do final, atrás do segundo campo, foi uma área em que a gente encontrou um solo com menos suporte. Então, a solução para isso, de engenharia, ou você acelera esse processo, mas vai ter que fazer um investimento alto, ou você faz o aterro, espera o terreno se acomodar, depois você vem, joga novo aterro, mas isso leva alguns anos para poder estabilizar. Por isso que os muros lá do fundo, eles apresentam algum desnivelamento. Se você olhar com mais atenção ali nas imagens, você vai ver que aqueles muros lá do fundo, eles não estão 100% nivelados, porque isso o terreno ali que cede um pouco. Inclusive, até esses dias que eu tenho ido, até por conhecer, você está falando, eu também estou me lembrando aqui, volta e meia eu vejo, atrás do muro do segundo campo e ali na lateral da entrada, por trás do primeiro campo, logo o primeiro campo ali ao lado da sala de imprensa, volta e meia tem um caminhão ali, tem um trator, tem alguém sempre fazendo algum tipo... Então deve ser isso, tentando melhorar o aterro, né? Jogando terra, fazendo a coisa ficar mais sólida, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu encontro esse terreno ruim lá atrás, que ia ser um problema de prazo e de custo, a gente falou, cara, não vou conseguir viabilizar 2 campos. Não ia caber o segundo campo. Mas, por outro lado, quando a gente consegue chegar ao muro ali para a esquerda, né, por conta dessas famílias que foram realocadas, aí veio a solução da gente inverter o segundo campo. Por isso que ele é invertido. É um L, né? Um L, ele no projeto definitivo, a gente vai refazer aquele campo e colocar ele também no mesmo sentido do campo 1. Sim, é assim que está a maquete, né? É assim que está na maquete lá da loja. Mas a gente, agora, nesse momento, teve que tomar essa decisão de fazer esse campo invertido. Então, por isso que vocês vão ver aquele muro lá atrás cedendo um pouco, mas isso enfim, é da característica do solo e isso vai estabilizar. Isso, se eu vier entrar com um trabalho mais forte ali de terraplenagem, a gente já consegue ter uma condição melhor
a instalação definitiva, né, para a implantação definitiva. Então, assim, essa foi outra situação que acabou casando, a turma não... Quem é de engenharia vai entender um pouco melhor do que eu estou falando, porque essas questões relacionadas a solo, a infraestrutura, elas são, enfim, têm as suas peculiaridades. Ô Pedro, a gente tá em meia hora de papo, viu como é que o papo flui aqui? E eu ainda tenho coisa para perguntar a você, eu quero saber de você a sua opinião. Hoje, o Vasco tá legal em termos de centro de treinamento? Assim, porque eu tenho falado, como eu disse na abertura, com muitos jogadores e pergunto por curiosidade, porque eu tenho uma visão de leigo, mas para quem, como eu disse, trabalhou com cobertura do Vasco ainda São Januário, aquilo ali para mim é a Disney, tá? Eu faço essa comparação. Agora, os jogadores dizem, é muito funcional. Essa é um espaço menor, mas é muito funcional. Para você, o CT do Vasco hoje é legal? É bom? Você tá assim, se coçando para de repente, se entrasse mais uma graninha, melhorar? O que você melhoraria? E eu já vou aproveitar. O que você já faz de perspectivas aí para um futuro em relação à questão de melhoria desse centro de treinamento? Flávio, essa é a palavra que a gente mais escuta, né? Eu pergunto muito também para a turma que chega, para a turma que sai, jogadores, comissão técnica, enfim. Aliás, eu tenho acompanhado até um pouco mais de perto por conta da rotina agora do Comitê do Futebol, que acabo também tendo fazendo até essa interlocução mais de perto com o departamento, e faço essa pergunta sempre, e é a palavra que eu mais escuto, é funcional. Nos atende muito bem, tem algumas necessidades, e aí essas necessidades a gente vai procurando atender, mas ele é funcional. O que a turma sempre pede? Se você falar com qualquer profissional ali da área do futebol, eles vão sempre te pedir campo. Se você perguntar, lista de prioridades, eles vão sempre botar a qualidade do campo lá em cima. A gente hoje tem tem campos que, vamos dizer assim, são novos, são recentes, então ainda precisa um pouquinho ali de hora, né, para maturar, e tem coisas que a gente está fazendo esse trabalho de melhoria nos campos. Nessa virada de ano a gente fez São Januário, né, vocês devem ter visto que melhorou muito São Januário. Muito, muito. E aí terminou São Januário, passou lá para o CT, você deve ter visto, se você teve no treino ontem. Tem um campo lá que está em atividade sempre, está sempre sendo tratado, pelo menos nessas últimas semanas. O campo 1 entrou nos últimos dias em trabalho de recuperação, ele deve voltar em mais uns 10 dias, ele deve voltar para o uso. Então, isso foi dentro desse rodízio, dentro desse planejamento, claro que dentro das nossas limitações de recursos, né, se a gente pudesse, eu já estava com mais campos e com esses campos com umas condições um pouco melhores, mas a gente vem sempre fazendo esse trabalho. Então, prioridade zero deles é campo, tá? Agora, poderia ter uma área um pouco maior aqui, uma outra área, mais área de treino, que aí você faria um rodízio maior entre os campos, e a gente tem, o plano está pronto, está aqui em cima da mesa, falta só o recurso mesmo para a gente botar de pé, mas tem uma segunda fase prevista, que é entregar mais 2 campos, a gente terminar os muros, né, todo o muro de delimitação do terreno, terminar a terraplenagem, terminar a infraestrutura, entregar mais 2 campos e ampliar 40%, 50% aquela instalação que a gente tem hoje. Que hoje a gente tem um vestiário que atende muito bem, tem uma rouparia, tem toda aquela estrutura, mas, por exemplo, seria interessante eu ter um segundo vestiário. Né? Para, por exemplo, se eu com mais 2 campos, poder receber também o sub-20 para treinar lá uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Então, é nesse sentido. Com outros 8 milhões, a gente conseguiria fazer mais esse movimento e de uma forma relativamente rápida, uma obra de, sei lá, em mais 9 a 12 meses, a gente conseguiria fazer essa outra entrega. Isso está engatilhado. O que falta? Falta o Viu Metal, né? Só agora, a farofa. O CT mesmo, para valer, a ideia enfim, a gente até conversou sobre isso, é ter ali um hotel para poder dar aos jogadores até a condição de, quem sabe, até se concentrar ali, uma ampliação até um mini estádio. Hoje, você diria o quê? Por um sonho. Vamos lá, tá essa briga aí em relação à questão da SAF no Vasco. Uma discussão que está batendo na porta e que, inclusive ontem até no News, eu fiz essa pergunta ao Carlos Roberto Osório, ele nos respondeu sobre a questão de São Januário e também dos centros de treinamento. Estaria dentro de um planejamento numa futura SAF, se passar pelo Conselho e pela AGE, um investimento pesado em relação aos 2 centros de treinamento, não só o do profissional, como também da base. O que é hoje um parâmetro financeiro
para fazer uma melhoria, e o que seria essa melhoria no CT profissional? E aproveita e responde do CT da base também, que está engatinhando aí para dar uma melhoria ali na área de Caxias. O que você pode nos dizer, Pedro? Flávio, eu acho que a gente precisa de um investimento mais ou menos parecido com o que a gente teve na primeira fase, então dessa ordem de grandeza, 8 a 10 milhões para a gente ter mais 2 campos ali e ampliar essa estrutura. Essa é uma obra relativamente rápida, que a gente entregaria em menos de um ano, então eu iria nessa direção. E para a gente ter o CT completo, é claro que a gente tem que atualizar projeto, atualizar orçamento, etc., mas na ocasião a gente tinha orçado em 35 milhões, era esse o investimento total. Então, isso é o que a gente precisaria para, em 24 meses, colocar o CT completo para funcionar, sim, com toda a infraestrutura, para hospedagem também, para concentração. A ideia ali é a gente ter, desde o sub-17, né, sub-17, sub-20 e profissional, porque já são as categorias que têm uma relação mais direta com o profissional. Vários atletas já estão nessa transição, quando chega no sub-17 já começa a fazer a transição profissional, então é o que justificaria a gente ter concentrado ali no CT. O problema do Vasco é a capacidade de investimento. Um dos problemas do Vasco é que a gente tem uma limitação de capacidade de investimento, pelo endividamento, por uma série de fatores. A gente não pode, a gente não consegue colocar, por exemplo, recursos na infraestrutura que está muito atrasada. É a nossa realidade. Então, eu acho natural em que realmente indo nessa direção de ter um investidor, de ter parceiros aportando recursos no clube, eu não tenho a menor dúvida de que esse vai ser uma das prioridades, porque você está falando, na realidade, no investimento do futuro do clube, né? Então, quem pensa em chegar como parceiro, não pensa para tirar, e não pensa, não com a cabeça de resultados imediatos, né? Claro que a gente quer resultados imediatos ali no futebol, mas para o futuro do clube você tem que investir na infraestrutura. CT tem que ser prioridade. E entra a base também nessa história, né? Um CT para a base não precisa de recursos dessa ordem, né? Talvez metade disso que a gente está prevendo aí para o CT profissional seria suficiente para a gente colocar o CT da base ali em Caxias também em condições perfeitas, ótimas aí para uso pelas nossas categorias de base. Então, assim, hoje a base tem o quê? O que tem a base hoje do CT da base? O que hoje já está disponível? Hoje a gente ainda usa o CT do ArtSul, que é uma parceria que a gente tem lá com o ArtSul, é alugado essa área, mas a gente mantém, também tem investimentos do clube na manutenção, operação, etc. Então é uma troca bem interessante lá que a gente faz, mas o ArtSul é longe. Então, uma das grandes vantagens ali de Caxias é a proximidade. Só que em Caxias hoje a gente tem um campo e a gente está concluindo, porque o campo não é só fazer o campo e plantar grama, né? Você tem que depois também tratar e colocá-lo em condição de jogo. A gente acredita que até talvez abril a gente já esteja treinando nos 3 novos campos, ali atrás dos vestiários. Não sei se você teve ali em Caxias recentemente, mas você tem os vestiários, tem o campo principal, tem os vestiários, e tem 3 novos campos ali para trás. Ali do lado do Parque Gráfico do Globo, né? Continua sendo aquele mesmo local, porque foi levantado ali um hospital, se eu não me engano, uma maternidade, não é isso? Nosso vizinho é o hospital. Nosso vizinho de muro mais imediato é o hospital e depois o Parque Gráfico do Globo ali para trás. Uhum. Tá. E hoje tem um campo aquele da frente, tem os vestiários, e 2 não estão funcionando por conta da precariedade ainda dos campos, é isso? A estrutura de vestiário já está ok? Já dá para usar? A estrutura de vestiários já está ok. A gente teve também uma campanha no ano passado com o BMG, em termos de performance de abertura de contas, e tinha algumas metas dentro do contrato do BMG que foram batidas, a torcida mais uma vez apoiando e respondendo, e aí com isso o BMG destinou alguns recursos que a gente precisava para concluir esses campos. É esse o trabalho que está sendo feito agora nesses 2 meses. A Prefeitura de Caxias continua sendo sensacional ali também no apoio, mas ainda precisava desse complemento para a gente poder fechar os campos, e mais 60 dias, 90 dias no máximo, a gente deve ter eles em condições de uso. Mas enquanto isso a gente treina no ArtSul. Porque não adianta a gente ir para lá de forma precária com os campos precários, o campo tem que estar impecável, senão você não consegue desenvolver o trabalho, entendeu? Mas em termos de infraestrutura, a gente vai, ainda nesse primeiro semestre, a gente tem já a base ali bem instalada, mas repito, com mais alguns milhõezinhos ali, a gente tendo capacidade de investimento, a gente coloca esse CT em condições bem legais para a base.
Ô Pedro, a gente está chegando ao final aqui. Eu acho que é importante a gente bater esse papo, porque a gente recebe muita mensagem de torcedor, e-mail, mensagens nos vídeos. As pessoas perguntam muito, principalmente agora que a gente está tendo acesso ao CT, a gente tem feito muitas imagens lá de dentro. As pessoas perguntam, poxa, e aí, será que não vai mais? Será que vai? Pô, a gente vai ficar nisso, a gente não vai ter melhoria, não vai ter mais um financiamento coletivo. Tem pessoas que perguntam, porque querem ajudar, perguntam muito do CT da base. Você sabe que o vascaíno ele é muito engajado nisso. Ele tem uma preocupação mais do que o time que entra em campo com o clube em si. Ele quer saber do clube, né, as coisas que estão acontecendo. Eu acho que é importante que você diga, para você até se despedir, agradecendo demais, que não é algo que está parado. Está na cabeça de vocês, de mesmo nas dificuldades, de sempre que possível buscar recursos, tentar melhorar, e que se as coisas melhorarem em breve, quem sabe, ou não, se não passar na questão da SAF, que mesmo assim se continue pensando em fazer melhorias, porque como você disse, é um investimento em patrimônio e é um investimento no futuro do Vasco. Você investir num centro de treinamento de profissionais, você atrai jogadores, porque muitos daqueles que chegaram, volto a dizer, nos disseram, pô, legal o centro de treinamento. A gente ouviu do Edmar, por exemplo, lateral esquerdo, que veio do Bragantino, que tem uma estrutura bancada pelo Red Bull. Ele disse, olha, não deve nada, para mim tá ótimo, tá tudo tranquilo. Um outro, Anderson Conceição, que veio do Cuiabá, que também tem uma estrutura empresarial, disse a mesma coisa. Então você tem importantes depoimentos, mas se você investir, você atrai. Claro que o jogador vê isso, ele olha isso, né? E a base, principalmente pela localização, que é uma ótima localização ali do CT de Caxias, mas é claro, o garoto, o pai pensa, pô, cara, eu vou jogar ali, né? Tô naquele campo, tô naquela estrutura boa, né? Eu vejo Minas Gerais, por exemplo, Atlético e Cruzeiro, praticamente levam todos os garotos, porque os outros clubes não têm a mesma estrutura, o América até tem, mas não tem a mesma. Então isso faz muita diferença. Então eu queria que você se despedisse, deixando esse recado, de que apesar de situação difícil hoje, a vida continua, e em breve tá tudo engatilhado. A coisa vai acontecer tanto para o CT profissional como o CT da base. Grande abraço, muito obrigado. Um ótimo final de semana, que o Vasco nos dê uma alegria amanhã. Você tá agora nesse comitê executivo aí, não vem ofertar jogador ruim pro Vasco não, hein, Pedro Seixas? Pra gente ganhar do Botafogo amanhã, porque é o primeiro clássico do ano, a gente tem que começar com o pé direito. Grande abraço, meu amigo. Flávio, super obrigado. Acho que vale aqui nesse bom dia, boa tarde, né? Já quase tarde, a gente lembrar e eu ressaltar aqui o apoio que a gente sempre recebe de vascaínos. Apoios, na maioria das vezes, anônimos e que não aparecem aí para o público em geral, mas que continuam fazendo a diferença. Então, por exemplo, vocês devem ter visto, né? Tem um grupo, não sei se até que ponto a turma de fora consegue acompanhar, mas tem um grupo de vascaínos que começou a se organizar primeiro para ajudar ali na Lagoa, aí começou a ajudar na Lagoa, e aí depois a gente também foi mostrando outras necessidades, eles também ampliando esse grupo de apoio, e tem algumas iniciativas já relacionadas também à CT, à base, que eles ajudam a gente. E Flávio, eu falo isso com orgulho, cara, não é vergonha nenhuma o Vasco receber essa ajuda. Tem gente que, às vezes, vê isso de forma negativa, pelo contrário, eu tenho como motivo de orgulho, é óbvio que eu gostaria de ser rico, da gente poder fazer os investimentos, e poder contar com a ajuda do clube até para fazer outras coisas, né? Ajuda da torcida para fazer trabalho social, para fazer outras coisas. Mas a gente precisa também de investimento em infraestrutura. E a gente recebe de portas super abertas isso. Então, por exemplo, é com muito orgulho, que eu não sei se isso repercutiu, mas que dizer para vocês que a bandeira que a gente iniciou estadual, a bandeira lá do CT, foi uma bandeira doada por vascaínos, lá no CT profissional. Então, a bandeira que a gente achou no dia que estava indo o ônibus lá para Volta Redonda, está trazendo boa sorte aí para a gente, ainda está invicta lá no CT. E aí o pessoal às vezes critica e pergunta, e com razão, tá? Pô, bandeira de Caxias, aliás, trazendo um tema até aqui relativamente polêmico, pô, a bandeira de Caxias está bem degradada lá. A gente teve um problema em Caxias que foi roubado o sistema. A gente instalou um sistema, aquele mastro é gigantesco, tem um sistema automático ali que foi roubado. Aquela região ali também não é muito segura. Então foi roubado e a gente não consegue descer a bandeira, infelizmente. Já botou lá guindaste, só que o guindaste não consegue, a gente chama patolar, estou tentando usar um termo não técnico aqui, não consegue se estacionar ali direitinho e calçar para poder subir por conta das condições do solo ali. Senão a gente já teria tirado a bandeira direto. Mas já está com a outra bandeira pronta ali embaixo para achar assim que resolver esse problema ali dos cabos.
e tudo isso com o apoio de torcedor, com o apoio de vascaíno. Então, lá no CT, a gente vai continuar, na medida do possível, com recursos do clube, dentro do orçamento do clube, mas também contando muito com o apoio do vascaíno anônimo, do vascaíno voluntário, que tem procurado a gente para ajudar. Então, aproveitar para deixar aqui meu agradecimento mais uma vez a essa turma, que tem de forma voluntária e anônima nos apoiado muito em uma série de iniciativas. E a gente está aberto para receber sempre essa ajuda, esse apoio do torcedor. Vamos em frente, tem muito caminho pela frente aí. Grande abraço ao Leonardo Klein, ao querido Ismael Lito, que fez o Almirantinho, que sempre me manda foto, tá sempre lá na Lagoa. Estou falando dos dois porque eu recebo, são amigos vascaínos que a gente tem e que me mandam com orgulho. Olha aqui, ó, tá acontecendo isso. Eu tô aqui momentaneamente na Lagoa Rodrigo de Freitas, não tô na sua vizinhança aí em São Conrado, e sempre passo ali em frente à sede náutica, tá sempre gente ali pintando, limpando. Eu acho isso extraordinário, cara. Eu vejo isso só no Vasco. Eu acho que o torcedor do Vasco é um torcedor que é merecedor de alegrias, cara. Porque o que ele se doa pelo clube, o que ele é apaixonado pelo clube. Olha, é capaz de ter torcedor que, se você deixar, o cara vai pegar esse mastro aí lá de Caxias, ele vai lá em cima. Ele vai subir, vai dar um jeito, ele vai subir. Então vai vir de helicóptero, num rapel, e vai tirar a bandeira para ajudar o Vasco, cara. Porque o torcedor do Vasco tem isso, e eu acho que a sua lembrança é bem bacana. O torcedor do Vasco, ele é sensacional, cara. É extraordinário nessa fidelidade, né? Nesse amor tão profundo. Pedro, amigo, um grande abraço, muito obrigado. Estaremos sempre abertos aqui. Foi um papo descontraído, porque eu queria contar um pouquinho, por conta da experiência que tive agora, de visitar o CT e de me sentir também orgulhoso. Porque uma vez eu ouvi de um grande craque da história do Vasco, o senhor Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, o Juninho Pernambucano, quando voltou ao Vasco em 2011, e eu perguntei a ele, e aí, cara, o que você achou? Ele falou, continua a mesma coisa, continuo treinando atrás do gol. E aquilo me marcou demais, porque o cara 10 anos depois voltava ao Vasco e nada tinha mudado. Era a mesma coisa, do cheiro do café, dos campos duros, do treinamento atrás do gol para poupar o gramado no dia do jogo. E não dá, realmente não dá, como você disse, Vargem Pequena, com toda a benesse que foi feita, era uma vergonha para nós. A gente não pode mais ficar vivendo de aluguéis e de campos emprestados, não dá, pelo tamanho do Vasco, pela grandeza do Vasco. Então, acho que foi bem legal o nosso papo. Quero agradecer imensamente a você, a todos que participam com a gente. Deixa aqui embaixo a sua mensagem, mande uma mensagem para o Pedro Seixas, diga aí o que você acha, se o CT tem que melhorar, o que tinha que melhorar. Se você tem grana, de repente vai fazer um aporte lá para ajudar a fazer o nosso CT. Mande aqui a mensagem pra gente. Um grande abraço, um ótimo sábado para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma.